Vamos para a primeira discussão e votação da parte regimental, segundo, da ordem do dia. Vamos votar primeiro a discussão e votação da ata da primeira reunião ordinária, da segunda sessão legislativa da 20ª legislatura. Todos receberam por e-mail em seus gabinetes. Opa, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Jair Mioto, pode se acomodar. Eu coloco em votação os termos da ata da primeira reunião ordinária de segunda sessão legislativa da 20ª legislatura aqui da LESC. Os que tiverem algo para acrescentar, por favor, é o momento. Como não havendo algo, eu coloco em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. A ata aprovada. A ordem do dia. Primeiro, discussão de votação de requerimentos. Requerimento 0085-2025, de minha autoria, requerendo apoio da Comissão para a realização do Seminário de Educação Inclusiva a ser realizado em parceria com a PAI de Imaruí, sul do Estado. A palavra está em aberto. Como ninguém queira se manifestar, coloco em votação. Os que forem a favor, permaneçam como está, aprovado. Coloco em discussão e votação requerimento 0068-2025, de autoria do deputado Lucas Neves, requerendo a realização do primeiro Seminário Regional sobre Autismo do Meio Oeste, ser realizado em junho de 2025, no município de Joaçaba, objetivando promover a conscientização acerca do transtorno do espectro autista. Coloco em discussão e votação. Como ninguém queira discutir, coloco em votação. Os que forem a favor, permaneçam como está, aprovado. Requerimento 0076-2025, autoria deputado Camilo Martins, requerendo apoio para a realização do Seminário Regional sobre Autismo, TDAH, Hiperatividade e Inclusão, a ser realizado no município de Xanxerê, previsto para acontecer no mês de setembro, em dia e local a ser definido. Está em discussão esse requerimento. Como ninguém queira discutir, eu coloco em votação. Como não há manifestação, coloco em votação. Os que forem a favor, fiquem como estão. Então, aprovado. Requerimento 77-2025, de autoria do deputado Júlio Garcia, requerendo apoio à realização do 6º Seminário Regional de Conscientização sobre Autismo, em parceria com a AMA de Rio do Sul, a FAD. Coloco em discussão e votação. Como ninguém queira discutir, coloco em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 0080-2025, de autoria do deputado Camilo Martins, requerendo o apoio ao Seminário Regional sobre Autismo, TDAH, Hiperatividade e Inclusão, a ser realizado no município de Morro da Fumaça. Coloco em discussão e votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente. Sim, senhor. Eu quero apenas ressaltar o óbvio, como Vossa Excelência acabou de ler, a preocupação é geral sobre a questão do autismo. E existe um método americano, o ABA, que é o método mais usado no mundo hoje para a inserção dos alunos autistas no contexto da escola, porque eles não querem se isolar, eles querem conexão, pertencimento, fazer parte da sociedade. Então, nós entramos com um projeto tornando isso uma política pública no Estado de Santa Catarina. E esse projeto está deitado eternamente em berço esplêndido na Comissão de Educação. Então, pergunto a Vossa Excelência se podemos, como comissão, a gente fazer um movimento com a presidente da comissão para que esse projeto possa andar, porque olha quantas pessoas aqui, quantos deputados, quanta preocupação do Estado inteiro com relação ao autismo. E nós temos um método que pode ser disponibilizado aos colégios, aos professores, que pode ajudarem muito nisso. Então, apenas deixo para a reflexão de Vossa Excelência e também consultarmos com a nossa assessoria se nós podemos, quem sabe,
trazer isso para a comissão, porque vai vir para cá, como comissão de mérito também. Então, que possa andar o projeto, ou se fazemos um requerimento para votação, enfim, mas deixo para a apreciação de Vossa Excelência com a nossa assessoria. Mas a preocupação é de todos nós com relação ao autismo. Obrigado. Continue a discussão. Algum deputado queira? Presidente. Por favor, deputado. Acompanhando o raciocínio do eminente deputado que acabou de fazer uso da palavra, o deputado Jair Mioto, eu acho que acredito que não tenha óbice nenhum ou problema algum essa comissão fazer um requerimento, e fica a minha sugestão aqui, até um pedido para a própria assessoria da comissão, de requerer junto à Comissão de Educação, para que ele envie para a comissão, que é realmente a temática, aquela que é senhora do assunto, né? E a gente possa apreciar ela aqui. Então, fica o meu requerimento, então, para que a gente faça esse verbal à presidência, para que a gente possa entrar em contato com a Comissão de Educação. Obrigado, senhores. Deputado Zé Milton Schaeffer, quer falar alguma coisa sobre não? Bom, primeiro, todo mundo ficou contente. Aqui estão a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, que ouviu o que o deputado Mioto falou, o presidente da Federação das APAES e a presidente, o Minato. Eu fiquei em dúvida se era Minati ou Minato, mas é Minato. E também a presidente da FEAMAS, a nossa amiga, meu Deus, é lá de Rio do Sul, gente grande, né? Purnhagen. Logo, logo vocês terão a fama. Mas realmente são as entidades conexas com esse tipo de assunto. Como é que eu vou colocar? Como, em primeiro lugar, eu gostei do que o senhor falou, o senhor defende uma educação inclusiva. Já ganhamos de 1-0. Isso é importante ouvir, né, de um parlamentar. Segundo, realmente é um problema que todos os deputados e toda a comunidade está se deparando com um aumento do número de casos de autismo que vem, aos poucos, tomando uma proporção enorme que exige a intervenção do Estado, aliás, política do Estado sobre autismo, e nós ouviremos, inclusive, a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial. Eu acho que é o exato momento que a gente possa discutir essa temática tão importante, né, e tão contemporânea como essa. Nós estamos com um problema a ser enfrentado, não é pequeno, exige que abala diretamente, inclusive, o oferecimento de atendimento às pessoas e que impacta financeiramente em todo o sistema de ensino, né? Não é apenas nas entidades, não é na entidade mater, vamos dizer assim, que faz toda a política de atendimento das pessoas com deficiência aqui, que é a Fundação Catarinense de Educação Especial, e teremos tempo para definir. Como a Comissão de Educação é uma comissão totalmente ligada com a nossa, ainda mais pelo assunto, já que está diretamente ligado, vamos conversar com a presidente e vamos pedir a agilização do trâmite, né? E pode ser por requerimento, pode ser conversa mesmo, verbal, para a gente poder logo atender o vosso pedido, ok? Tem 2 requerimentos pequenininhos, depois a gente volta no assunto principal. Requerimento 99... Não, desculpa. Requerimento 88/2025, de autoria do deputado Lucas Neves, requerendo a realização do seminário de prevenção de saúde com enfoque na prematuridade e atraso do desenvolvimento e intervenção precoce, a ser realizado no mês de agosto, no município de Fraiburgo. Coloco em discussão e votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 99/2025, da autoria Júlio Garcia,
Deputado, requerendo a realização de um seminário de capacitação para professores da rede regular do ensino, professores da educação especial, terapeutas familiares e outros profissionais que atendem pessoas com deficiência, em parceria com a Associação de Pais e Amigos de Surdos de Braço do Norte. Também coloco em discussão e votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 106, 2025, autoria Camilo Martins, requerendo apoio ao Seminário Regional sobre Autismo, TDAH, Hiperatividade e Inclusão, a ser realizado no município de Palhoça. Coloco em discussão e votação. Deputado Camilo Martins, tem algo a... Coloco em discussão... Presidente, o 331, né? Sim. Ele é uma devolução de vista? Eu não cheguei ainda, eu estou... No 106. Discutindo o último requerimento. Certo. Depois nós vamos passar para os dois projetos de lei. Sim, senhor. Então, coloco em discussão e votação o pedido do requerimento 106/2025, de Camilo Martins. Em discussão. Como ninguém queira discutir, em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. A segunda parte, discussão e votação de pareceres. Relator, deputado José Milton Schaeffer, devolução de vista. PL 331/2023. Autor, deputado Sérgio Mota, dispõe sobre o atendimento especializado às pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, AH e dislexia nos concursos públicos e vestibulares realizados no Estado de Santa Catarina. Como houve a manifestação do voto vista, eu pergunto ao deputado José Milton Schaeffer se ele quer se pronunciar. Bom dia, deputado Vicente, cujo nome cumprimento todos os colegas deputados aqui desta reunião. Aproveito também para agradecer e cumprimentar também a presença da Giane, nossa presidente da Fundação, meu amigo Osmar Minato, da Federação das APAES, que vem lá do sul do Estado, mas tem percorrido o Estado todo, né, numa bandeira de que ele, uma vida inteira, sempre esteve envolvido na causa. E, da mesma forma, também a Kátia Franzói, sejam muito bem-vindos. Realmente será um bom debate. Eu quero aqui, presidente, apresentar um voto vista complementar ao do deputado Camilo, a este projeto. O presente projeto, para que os senhores possam entender, ele dispõe sobre o atendimento especializado às pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH e dislexia, nos concursos públicos e vestibulares realizados pela administração pública estadual. O projeto prevê, né, que tenha um atendimento, né, que fica assegurado o direito de atendimento especializado às pessoas com TDAH e dislexia, nos concursos públicos e vestibulares realizados no âmbito do Estado de Santa Catarina. E ali ele enumera. E nós pedimos vista, estudando, nós entendemos também, queremos apenas apresentar um voto concordando com o voto do deputado Camilo Martins, mas acrescentando, né, pela necessidade que nós entendemos nesse sentido, postular também aqui a necessidade de um aprimoramento nesta norma, que, além das pessoas com TDAH e dislexia, sejam também contempladas pessoas com síndrome de Down. O que é a ideia? Quando tiver um concurso, que os organizadores também preparem, né, pessoas especializadas para poder entender, né, e criar condições para que as pessoas com TDAH ou síndrome de Down possam ter condições de realizar as provas com um acompanhamento não individualizado, mas com técnicas especializadas. Então, esse projeto já restou aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, também de Trabalho e Serviço Público, e aqui, nesta comissão, nós estamos propondo, de maneira bem sucinta aqui, presidente Vicente Caro Preso, que sejam incluídas, né, apenas acrescentando no voto vista, a inclusão das pessoas com síndrome de Down. Então, nós entendemos que, entre todas as particularidades associadas à síndrome de Down, destaca-se também desafios no desenvolvimento cognitivo e comportamental, dificuldades
de aprendizagem, além de possíveis comprometimentos cardiológicos, intestinais, auditivos, visuais. Essas especificidades impactam diretamente o desempenho em avaliações acadêmicas e seletivas, tornando indispensável também a oferta de adaptações que garantam igualdade de oportunidades. E é isso que a gente está buscando, igualdade de oportunidades para as pessoas com síndrome de Down. Com base a isso, né, nós manifestamos pelo voto vista, no âmbito desta Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, pela aprovação ao projeto de lei 331/2023, na forma da subemenda modificativa à emenda substitutiva global, a qual encontra-se anexo ao nosso voto. Ou seja, eu concordo com o voto do deputado Camilo e acrescento, né, um artigo para que as pessoas também com síndrome de Down tenham os mesmos direitos. Ok. Está em discussão o parecer do deputado José Milton Schaeffer. Presidente. Pois não. Só perguntar, qual foi o parecer na Comissão de Trabalho? A Comissão de Trabalho aprovou a emenda do deputado Camilo. Foi aprovado? Sim, senhor. É só esse questionamento. Alguém mais quer se manifestar? Presidente. Pois não. Deputado Camilo. Lhe cumprimento, quero cumprimentar os colegas deputados, convidados, e dizer que acompanho também o voto do deputado Zé Milton, ainda mais pela experiência que ele tem na Comissão das Pessoas com Deficiência. Ok. Obrigado. Então, nós temos que submeter ao rito ele abdica do seu projeto, no seu relatório do projeto, a relatoria, e passa e concorda com a relatoria, com essa subemenda ao substitutivo global que foi feito por ele mesmo. Então, ele concorda com o relatório do voto vista do deputado José Milton Schaeffer. É isso? Sim, senhor. É isso aí? É isso. Em votação, os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Só para constar, o filtro que o deputado Camilo Martins está usando na câmera dele está muito legal. O filtro do Camilo Martins, ele nem ouviu isso aí, mas tudo bem. Nem sabe. Tá bom. Vamos colocar o último PL, é o 581/2024, em minha relatoria, declara de utilidade pública a Associação de Autismo de Indaial, e altera o anexo único da Lei número 18.278/2021, consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Meu voto foi pela aprovação do projeto de lei 581. Coloco em discussão, como ninguém queira discutir, coloco em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Bom, essa parte agora que nós vamos ter, e é com grande satisfação que hoje a gente recebe os três representantes, a Fundação Catarinense de Educação Especial, com a sua titular, a Jeane Rauch Probst. É isso, né? Alemão e coisa e tal. Que é a entidade que normatiza todo o ensino especial no nosso Estado, que fará também vai discorrer sobre a situação e planos, enfim. Da mesma maneira, fiz questão de convocar o amigo Osmar Minato, presidente da FEAPaz, para discorrer sobre os planos da APAI nesse ano, e também a Kátia Purhagen Franzói, né, que é a presidente da FEAMAS, e que eu passo diretamente a palavra para ela, para que ela possa discorrer um pouco sobre o trabalho da FEAMAS em Santa Catarina. A senhora tem, no máximo, 10 minutos. Me ouvindo aqui? Tudo certo, né? Então, um ótimo dia a todos. Agradecer imensamente, deputado e presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, por esse momento.
da gente poder estar trazendo um pouquinho dos números relacionados à questão das AMAs no Estado de Santa Catarina, através da Federação Catarinense das AMAs, a FEAMAS, e nos colocar sempre à disposição dessa comissão para a gente poder, cada vez mais, né, estar compartilhando de atividades e de momentos tão especiais assim. E também da possibilidade de a gente poder contribuir dentro das leis que estão sendo aprovadas. Né? Acho que é bastante importante. Então, né, a FEAMAS, a Federação Catarinense de Autismo, ela começou lá em 2013, quando ela era a ASCA, a Associação das AMAs do Estado de Santa Catarina. No decorrer, né, das nossas atividades, a gente percebeu da grande necessidade da gente evoluir enquanto associação e fundamos, então, a FEAMAS, a Federação Catarinense das AMAs no Estado de Santa Catarina. Isso aconteceu lá em 2022, onde a gente vem aí, então, fomentando a possibilidade dentro dos municípios para que a gente crie novas entidades que possam estar desenvolvendo atividades em prol das pessoas com autismo e suas famílias. Né? Começamos lá com 9 AMAs no Estado de Santa Catarina. Hoje nos encontramos com 51 AMAs dentro do Estado. Dessas 51, nós estamos com 36 associadas à federação. Muitas dessas 36 ainda estão se organizando na questão documental e tudo mais, e fico muito feliz aqui que a AMA Indaial, né, está recebendo sua utilidade pública, é um documento muito importante, né, onde as entidades vão buscando para poder buscar os convênios, então, junto ao Estado de Santa Catarina. Bom, dito isso, né, eu gostaria de trazer, então, algo que nos traz realmente aqui hoje, além de, né, discorrer um pouquinho aí sobre os trabalhos da federação, né, que foi aí de fomentar ao longo dos anos a questão dos seminários, junto com a Comissão da Pessoa com Deficiência, junto com a própria escola do Legislativo, onde a gente vai, de uma forma grandiosa, levando a informação para diversas pessoas em todo o Estado. Então, parabéns também à comissão, né, por esse incentivo aos nossos professores, famílias e as próprias pessoas com autismo, né, que sempre têm acompanhado. A nossa grande preocupação hoje aqui, deputado, é em relação à questão do nosso convênio com a Fundação Catarinense. Se a gente for pensar no decorrer dos anos, algo que vinha já preocupando, acredito que também as nossas co-irmãs, aí, as APAES, mas principalmente as AMAs que já desenvolviam e tinham convênio junto à Fundação Catarinense, seria a questão do atendimento do autismo nível 1 dentro do nosso Estado, né, que era algo que não vinha sendo contemplado. E a gente sabe da grande necessidade, né, dessas crianças estarem recebendo um atendimento. Né, até dentro da nossa diretriz, construído junto com a Fundação Catarinense e com apoio também da ASCA, na época, né, hoje FEAMAS, construímos as diretrizes de atendimento à pessoa com autismo no Estado de Santa Catarina. E, dentro dessas diretrizes, fazendo um parênteses, gostaria também que os senhores deputados pudessem dar uma olhadinha nas formas de atendimento que são colocadas ali, não fechando somente numa única abordagem, que seria o ABA. Mas, como a minha fala hoje não vem direcionada a essa questão, mas me coloco à disposição para essa discussão. Então, vínhamos já em conversa há anos anteriores em relação a essa questão de poder participar também os autistas com o nível 1, sem muito êxito, na verdade, sem êxito, né? E conseguimos compreender. Eu sempre falo, a gente se coloca no outro lado também. A gente está, enquanto federação, cobrando os direitos da pessoa com autismo, das suas famílias, mas a gente se coloca também no lado do poder público, dos órgãos competentes, né? Sabemos de todas questões, nem todas, né? Mas de muitas questões, né? De poder contemplar ou não essas pessoas. Mas deixo aqui, né, a minha solicitação que seja olhado também para o autista de nível 1,
dentro do Estado de Santa Catarina, ou através da Fundação Catarinense, ou através de outras secretarias de assistência social, né, ou principalmente aí da área da saúde. Pois sabemos, aí voltando ali dentro das diretrizes construídas dentro do Estado, né, onde colocamos aqui o que exige o apoio do nível 1, do autista que precisa do apoio, né, de suporte nível 1. Apresentação de déficit na comunicação, eles apresentam essa questão, causam prejuízos notáveis nas áreas de interação social, há interesses reduzidos pela interação social e trazendo nas questões do comportamento a inflexibilidade de comportamentos, a dificuldade em trocar de atividades, obstáculos para a independência, dificuldade de organização e planejamento. Então, a gente vê que essas pessoas também precisam desse suporte. Mas, propriamente, hoje, a nossa preocupação maior é em relação à forma que nos trouxe o convênio junto à Fundação Catarinense em relação do nível 2 de suporte. O nível 1, sabemos que está ali, está contemplado, né, tem os seus direitos. Precisamos muito trabalhar em questão das famílias, né, cada vez mais. Existem planos dentro da Fundação. Não estou aqui para questionar os trabalhos da Fundação em si, porque a Fundação exerce um trabalho de excelência dentro do Estado de Santa Catarina, mas a forma que, né, estamos agora nos deparando em relação a essa questão da aprovação dentro dos trabalhos executados, né, do CAESP, dentro das nossas entidades, das congêneres, em relação a como foi analisado, né, ou tem sido analisado, e a questão do autista nível 2. Né? Então, dentro dos documentos que são relacionados para as entidades encaminharem para a Fundação Catarinense para o recadastramento ou para o cadastramento, nós temos aí, então, diversos documentos. Entre eles, nós temos o relatório da equipe multi dentro das nossas instituições, de equipe preparada, de equipe capacitada, inclusive com recursos municipais, recursos públicos, enfim, né, que tem conhecimento do autismo. Temos ali documentos relacionados à questão de relatório dos professores de AEE ou dos professores de sala de aula, e esse é um quesito muito importante, pois é algo que nos deixa um pouco preocupados, porque, além do professor de sala, professor, né, auxiliar, ou, enfim, e o professor de AE, que está diretamente ligado ao aluno dentro da sala de aula, eles, por diversas vezes, eles têm muitas dificuldades, né, em poder fazer esse relatório. E, muitas vezes, não aqui generalizando essa questão, mas, assim, precisamos pensar que esse profissional ele não quer trazer uma fala que vá prejudicar o seu convívio com a família, né? Então, muitas vezes, esse relatório ele vem muito bonito e que acaba prejudicando junto ao convênio da Fundação. Bom, a preocupação, então, intensa com esse nível 2 de suporte, as nossas AMAs elas acabaram ficando com um número bastante expressivo. Ao longo agora de 2025, cerca de 40% das crianças que vinham recebendo atendimento dentro das instituições, das AMAs no Estado, estão sendo, então, tendo o atendimento somente dentro das salas de AE. E essa é a nossa grande preocupação. Né? Então, temos lá o nível 3, vou recapitular um pouquinho. Temos lá o nível 3, que está recebendo o atendimento dentro das nossas instituições, mas o nível 2, que estava lá dentro, ele vai frequentar somente o atendimento de AE dentro das escolas. 45 minutos, 1h30, no máximo, né, dentro das escolas. E quão prejudicial isso vai ser para eles? Essa é a nossa grande preocupação. Por quê? Porque eles estavam em nível 3, eles transitam em nível 2, né, em alguns momentos,
Foi feito todo um trabalho dentro das entidades, como eu falei, com profissionais capacitados, e agora simplesmente a gente vai ter que dar alta, né, para esses educandos, para que eles recebam o atendimento exclusivamente dentro das salas de AI. Então, fizemos um trabalho, e agora simplesmente essas crianças elas vão ficar de que forma? Nós, enquanto entidades, ficamos muito felizes porque, do nível 3, diversas crianças estão subindo, estão indo para o nível 2 de suporte. Né? E esse é o nosso objetivo enquanto entidade. Não é termos ali essas crianças para a vida inteira dentro dos nossos estabelecimentos, mas sim fazendo com que elas estejam sendo trabalhadas com seus comportamentos, com a sua questão de comunicação, com a interação social, que é o que acomete a pessoa com autismo. Né? E, por isso, a minha solicitação e a minha preocupação hoje que a gente possa rever a forma de avaliação dessas crianças, desses educandos dentro do Estado de Santa Catarina. Nós precisamos avançar muito, porque temos muito trabalho ainda para fazer. Cada dia nós recebemos mais e mais diagnósticos de autismo. Senhora Cátia, Tá okay. Concluir. Pode concluir seu pensamento, depois nós vamos... Okay. Né? Estourou o tempo. Então, a nossa preocupação é muito grande por muitos trabalhos que precisamos realizar dentro do Estado de Santa Catarina, né, relacionados à questão do autismo, mas o que nos traz hoje aqui seria, então, essa grande preocupação, né, das entidades que estão tentando o credenciamento com a Fundação, das 16 AMAs que recebem o financiamento através da Fundação Catarinense, né, e das tantas crianças que vão ficar sem o atendimento dentro das nossas instituições. Muito obrigada. Obrigado pela mensagem didaticamente colocada aí para os que estão, tanto nós, deputados, quanto as pessoas que estão ouvindo. Com a palavra, o amigo Osmar Minato, presidente da FEAPaz, e também 10 minutos para falar. E pode tocar. Bom dia a todos. Bom Saudação dia. ao presidente dessa comissão, aos demais deputados que acompanham. Fica aqui já o nosso agradecimento por a aprovação desses eventos, né, que vão ser destinados às pessoas com deficiência. Uma saudação a todos os apaianos que estão nos acompanhando e nos acompanham aqui na plenária também. Represento a Federação das APAES do Estado de Santa Catarina, que congregam 200 APAES, mas, no contexto geral, atende todos os 295 municípios do Estado e também mais alguns vizinhos do Estado do Paraná e Estado de Rio Grande do Sul, que são atendidos por algumas APAES. Nós somos numa estrutura administrativa formada por uma diretoria estadual e 18 regionais no Estado de Santa Catarina, onde estão nossos conselheiros, que engloba em torno de 10 a 14 APAES, cada uma, que é a parte administrativa. E também, na área técnica, nós estamos compostos com 14 coordenadorias regionais, que, na sua excelência, ontem eu participava de uma reunião com eles, né? São pessoas preparadas e onde conseguem dar toda uma estrutura de informação técnica às APAES do Estado de Santa Catarina, capitaneada aqui pela Maria Nilza, que nos acompanha aqui, que coordena essas 14 coordenadorias. Senhores, uma das coisas que nos traz aqui, já ouvindo a Cátia, né, mas nós acompanhamos neste governo a assinatura de um convênio chamado Gente Especial, que caracteriza aí, sim, o nome do governo que deu para esse programa, que é a parceria que tem com as APAES do Estado de Santa Catarina, no qual focava, né, uns 5 anos de convênio para facilitar desde o repasse dos recursos, bem como a prestação de contas. Então, na tranquilidade, digo de que hoje, graças a esse convênio, né, graças aos demais voluntariados que produzem os seus recursos, mais os convênios municipais, hoje, as APAES, e não é diferente também as outras instituições que trabalham com pessoas com deficiência, estão numa fase de excelência na prestação de trabalho, de serviços para os nossos assistidos lá nas APAES. E hoje, eu digo, é difícil
retroceder a isso. Mas, infelizmente, neste ano, houve uma reprogramação de recursos por parte da Fundação, do qual algumas APAES estão sendo cortadas os recursos. E isso, com certeza, tem gerado, pelo momento que está acontecendo, né, esse corte de recursos, um transtorno grande. Há uma apreensão muito forte por parte das APAES, temos recebidos, e eu creio que a Giane também já deve estar recebendo diariamente, né, questionamentos e o porquê, mas não tanto o porquê, porque para uma APAE que vai diminuir 10 mil mensal lá de médio porte, lá do interior, isso é muito recurso. Infelizmente, falar em 10 mil mensal parece tão pouco, mas é muito. Sabemos que todas as APAES têm lá seus eventos para suprir as necessidades lá das suas APAES, que geram aí 60, 50, no máximo 100 mil no evento, que não cobrirá essa diferença. Então, nós, como APAE, viemos trazer essa preocupação hoje à comissão, porque sabemos de que as APAES que assumiram um agente especial, e antigamente era o MRD, são as APAES, eu digo, mais parceiras do governo hoje, porque elas assumiram e aceitaram uma proposta do governo. Né? E sabendo de que, no futuro, existirá um passivo muito grande para essas APAES. Elas estão assumindo esse risco, né? Mas também querem assumir uma parceria de mão única, que as duas partes sejam beneficiadas, tanto a esfera governamental como a esfera privada, que é as APAES, mais dependente do recurso do Ministério do Governo do Estado, que é o ente que tem a obrigação de tratar bem as pessoas com deficiência no Estado de Santa Catarina. Nós somos um instrumento, somos as pessoas que estamos dedicados e trabalhando, somos instituições que também somos governo, sim, nesse momento, porque queremos, assim como o governo, a melhor qualidade de vida das pessoas com deficiência no Estado de Santa Catarina. Com isso, vamos buscar essa luta, jamais retroceder, sim, sempre buscar aquilo que nós pregoamos, a inclusão, não fazer de conta que estamos trabalhando em inclusão. Queremos mais inclusão. Somos favoráveis, sim, de que o ensino regular absorva as pessoas com deficiência, mas também estamos preocupados de que, sem assistência do profissional técnico que estará junto, e digo de que, logo, logo, essa casa estará voltando para que sejam realizados concursos para contratarem psicólogos, fonos, TOs, para lá no ensino regular, da assistência que as APAES, as AMAs e outras instituições estão dando lá nas suas APAES. Isso é preocupante e é uma preocupação que nós temos de que, daqui a alguns anos, essas pessoas retornem às APAES com uma maior gravidade do que elas têm no momento. Então, isso nós não queremos, e, como eu disse, não queremos retroceder, e queremos que esse espírito natalino de renovação, de reprogramação, né, ele nos atinja e que nós, né, Giane, possamos revogar essas medidas que, porventura, poderão ser tomadas e possamos voltar a uma normalidade de trabalho para com todas as instituições que trabalham com as pessoas com deficiência, e que é o que nós, com certeza, queremos, e não queremos que eu, como representante da Federação das APAES, que tem em torno de 5 mil voluntários só nas diretorias, estejam lá estressados, querendo abandonar suas diretorias, dificuldade hoje de conseguir pessoas que queiram conduzir as APAES lá nos seus municípios por essas inseguranças. E essa é a mensagem que a gente traz e esperamos sair daqui hoje, né, assim, de convictos de que tudo isso vai mudar e vamos voltar a uma normalidade com o setor das pessoas com deficiência. Muito obrigado. Obrigado, senhor Osmar Minato. Nós ouviremos agora a Giane, presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial. Com a palavra, a Giane. Por favor. Bom dia a todos. Cumprimentando o doutor Vicente Caro Preso, cumprimento os demais deputados aqui. E gostaria de, primeiro, agradecer a parceria do Minato e da Kátia. A gente tem discutido muito, mas, apesar das discussões,
ferrenhas, né, a gente tem que manter um trabalho em parceria. Eu venho falar em nome da gestão pública, né, e gestar dinheiro público é algo que, às vezes, pode não ser uma tarefa muito fácil, né, ainda mais quando você pega programas que vêm sendo executados há algum tempo. Da última vez que eu estive aqui na comissão, eu já trouxe um pouquinho, depois disso a gente lançou o programa, né? E aqui cabe a gente estar destacando a importância desse programa, que ele contrata, como foi falado, além de professores, professor de artes, educação física, musicoterapia, informática. Ele consegue também, além dos professores, é importante a gente dizer que, quando começou a ideia da parceria entre fundação e instituições, era por meio da cedência de professores. Essa cedência chegou a ter 4.000 professores. E, claro, a gente está falando de uma instituição privada. Qual outra instituição privada recebe professores do Estado? Essas questões foram sendo questionadas ao longo desses tempos, desses anos, e foi por isso que surgiu o modelo de pecúnia lá em 2016, né, até por uma auditoria, e que deveria ser mudado até pela Lei 13.019, a forma da parceria entre Estado e instituições, se pensando já na questão de ser por fomento e não mais cedência de profissionais. Só que a gente percebe que, além desses professores, o repasse permite essas outras contratações, né? Então, não se questiona hoje a importância do valor do repasse e o quanto ele atingiu e ampliou. E também, gente, tem a questão do gente especial, que foi regulamentada por um decreto, e a gente cuidou para não ser só um programa, mas ter um decreto pela garantia. Nós estamos falando de um repasse de 5 anos que chega a quase 2 bilhões. Né? Então, se a gente vê as projeções e os reajustes anuais, a gente não está falando um valor pequeno. Em torno de 320, 340 o reajuste anual e o que chega. Né? Então, por isso que o governo tem um cuidado, né? E a gente recebeu, de 23 foi o primeiro ano, e a gente começou a observar a condução desses processos. É passível que todo mundo sabe que nós recebemos mais de 14.000 processos sem análise de prestação de contas, e, quando você não atualiza o uso do dinheiro, você pode ser surpreendido com algumas questões. O que nós primeiro fizemos no programa Gente Especial, que eu gosto de esclarecer? Nós tínhamos em torno de 2 a 3 convênios por instituições. O repasse, ou a cedência, a questão do fundo social, e não fala aqui das emendas impositivas, né, porque isso gera um outro convênio, um outro termo. E também tinha a questão das disciplinas especiais, que se agregava ao valor do repasse. O que o programa Gente Especial fez? Ele trouxe para um termo de fomento único. Não se mudou as regras, não se mudou nada. Né? Então, assim, quando a gente fala em cálculo, a lei que fala do fundo social está lá. A gente usa a mesma média de cálculo do valor do fundo social. E o modelo de repasse direto, ele tem o reajuste de 5% pelo INPCA. Antes era pelo IPCA, e foi visto que estava errado, que, quando a gente fala em proventos de servidor, tem que ser INPCA. Então, foi isso. Por quê? Nós gerávamos mais de 12 processos por instituição ano, né, para análise. Com a junção dos fomentos, a gente traz para 6 processos. Fica mais fácil de você acompanhar e dar conta do seu passivo. Né? Então, é importante esclarecer que o Gente Especial, claro, e trouxe a questão de 5 anos. Então, a partir de agora, a gente tem um contrato e a gente faz, durante o ano, né, a questão da supressão ou adição, quando diminui alunos, né, porque a gente não tem uma questão fixa, ou quando aumenta alunos, né, e aumenta a necessidade. Então, esses têm os aditivos ou supressão. Aqui eu trago uma linha de tempo, né, para vocês entenderem que, em 2019, nós tínhamos em torno de 210 instituições e apenas 6 instituições com o modelo de repasse. Isso vai aumentando até 2019, e, quando a gente chega já em 2024, a gente vê um número crescente já de 156 instituições, que começou com 6, a gente passa para 156 e 22.000 educandos. Hoje nós estamos falando em 23.000 educandos dentro do modelo de repasse. Quando iniciou, era 1.000. Né? E também a gente tem que trazer o aumento crescente do número de educandos sendo atendidos. Né? Lá em 21, a gente estava em torno de 19.000. Hoje nós estamos falando mais de 30.000 pessoas em atendimento. Então, foi um crescimento. E que, claro, quando você aumenta a demanda, você aumenta os investimentos,
o tribunal fica aceso ao alerta, né, de saber por que há essa projeção de aumentos, né? E aí aqui a gente traz justamente isso que eu vinha falando. Nós vemos o aumento crescente pelo modelo de repasse, aí não mais a cedência desses professores, né? E também a questão de quando a gente vai vendo os reajustes de valores dentro do que é pago, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, acho que faltou aquele quadro dos valores específicos. Quando o programa começou, nós falávamos em R$ 330, mais ou menos, de repasse por aluno, lá em 2016, 2017. Em 2021, o repasse era em torno de 440. E, se vocês lembrarem, teve o aumento do piso do magistério, que passou para 5 mil. Né? E o Estado, então, entendeu que o repasse ele tinha que dar conta de pagar o piso do professor. A referência sempre foi o piso do professor, porque, para ter repasse da fundação, as instituições têm que ser conveniadas ao Conselho Estadual de Educação. Então, todo o nosso gerenciamento está dentro da educação. Não cabe à fundação o desenvolvimento das políticas da área da assistência e da saúde, por mais que a gente fique em negociação, mas não cabe a mim a questão desse desenvolvimento. Eu trabalho mais na questão, e deve ser a fundação, a questão do quadro educacional. No ano de 2021 para 2022, o repasse passou para R$ 880. Ano passado, nós pagamos R$ 977, e esse ano, com reajuste, nós estamos pagando R$ 1.024 por aluno em instituição. Fora o dinheiro do fundo, né? Que isso eu não discuto, porque é lei. E aí, o que nós tivemos? Nós precisávamos sentar, e isso foi uma coisa que a Fazenda nos pediu, e também provocados pela auditoria do tribunal, se o valor de 977 ele seria suficiente. Porque começou com a ideia de só pagar por aluno. E aí, algumas instituições começaram a questionar que o valor por aluno não seria suficiente, e aí se pagou extras por fora a questão de outros valores para artes e educação física. Aqui a gente percebe um grande erro, porque, na verdade, o valor sempre tinha que ter ficado por aluno, né? Tendo uma projeção para que você pague por aluno. Porque, quando você cria outras divisões, na prestação de contas, isso se torna um problema muito sério, né? Quando a gente fala em repasse, ele deve ser linear e de maneira igualitária a todos. E a questão das cargas específicas, ela não é um quadro único, e a gente vinha ainda falando com o Minato. É um erro, porque, assim, você tem professores de artes que dão 2 aulas, em outra instituição ele dá 1, você tem artes de educação física para 1, então não é igual essa carga horária entre as instituições. Isso já causa também um certo diferencial nos repasses, né? E aí nós fomos provocados, já ano passado, e a gente vem estudando, a Fundação, com o concurso, ela ganhou novos profissionais, então a gente conta agora também com administradores que nos ajudam nisso. E a pergunta foi: qual é o pacote ideal para atendimento a uma instituição especializada? E nós fechamos, né, com a parte da saúde, com físio, fono, TO, psicologia e assistência social, serviço social. Entendemos a importância que já era o que tínhamos no convênio, a secretária e a coordenação. E, na parte da educação, artes, educação física, música, informática, além dos professores de sala. Isso seria o que a gente considerou um pacote ideal. E nós aí fizemos, de acordo com o quadro de vagas das instituições, uma análise do valor realmente necessário. E, na análise que a gente chega, é que a gente pegou 3, como vocês podem ver, a gente pegou 3 diferentes níveis, né? Até 60, acima de 60 e 100. E aí a gente consegue perceber que o valor de 977, ele até para as instituições menores, ele se torna dentro do limite. Mas, nas médias e maiores, o valor é suficiente, inclusive, teríamos sobra, que a gente chegou no valor de 880 por grandes instituições, né? Aqui nós temos o custo médio de um aluno, conforme as regiões e o número. Então, vocês podem ver que, realmente, a gente tem um valor médio de 1.145 para um modelo ideal do que seria o atendimento. Hoje, nós pagamos em torno de 1.024. Outras coisas que a gente começa a perceber é que muitas instituições, com a adesão do programa, o repasse do fundo ficou também em folha, pela facilidade de prestar contas, né? Quando você vai botar um combustível, você tem que ter orçamento de 3 postos, né? Você tem todas as notas, então a gente também percebe
esse movimento na questão de como tem sido utilizado os repasses. O que nós fizemos? Então, a gente trouxe... Eu não vou trabalhar tanto aqui, mas na questão disso. O que a gente entende? O repasse por valor por aluno ele seria o suficiente para pagar as despesas com os profissionais ali listados. E nós fizemos uma proposta inicial de um valor um pouco mais alto, que seria 1.031, mas, já em função da questão do que a gente ouviu e a própria federação trouxe, de não ter o repasse para as disciplinas específicas, nós, então, deixamos o reajuste de 4,77, pagamos o valor de 1.024 e conseguimos ainda, dentro do que tínhamos de orçamento e planejamento dentro da LOA, ofertar os 50% do valor para ainda auxiliar no pagamento das específicas. Mas nós precisamos chegar a esse valor por aluno, né, para conseguir trazer realmente o uso e a utilização, porque o que aconteceu? Aquilo que eu falei, quando a gente não começa a ver o uso, a gente começa a perceber. Nós começamos pela análise justamente do programa que está em execução. E ali nós estamos com uma glosa bem grande, justamente pela dificuldade de pagar o profissional, porque, se você dá uma verba específica para um profissional pagar por 40 horas, você não consegue pagar o profissional, você não conseguiu contratar, esse dinheiro tem que ser devolvido. Então, por isso que é a importância de a gente chegar a esse consenso e a essa decisão de ter o valor, né? E ali a gente começa, então, a ter algumas situações. E os principais motivos são o não cumprimento da enturmação, que é a regra do termo de fomento, né? Cumprir o quadro da enturmação, e a gente percebe a não contratação de alguns professores, a falta de aplicação financeira de recursos, pagamento de juros, despesas fora do plano de trabalho e salário superior estipulado ao plano de trabalho. Nós temos a ampla certeza de que nós estamos num processo de transição. E eu acho que isso é que a gente precisa ter o entendimento. Nós não tínhamos esses dados anteriores. Nós começamos desde que instituímos um setor de análise de prestação de contas. Digamos que nós estamos passando a régua? Poderia dizer que sim, mas é isso que, enquanto gestora, e enquanto o meu CPF, o CPF de cada presidente que assina o termo, a gente tem que fazer o uso correto do recurso. Então, nós estamos, além de estar trazendo a visão do que está acontecendo, nós estamos também desenvolvendo capacitações sobre a prestação de contas, apontando o que está acontecendo e o que a gente pode estar sendo arrumado e verificado. Precisamos, sim, da paciência de todos para que a gente chegue num valor, num denominador, e que, realmente, a gente sabe que o recurso é importante. Tem situações peculiares, temos ouvidorias, temos denúncias, temos que ajustar, né? E é um debate que tem que ser interno, com muita paciência, com muita consciência. E é como eu falo, acima de mim, eu tenho controladores. A gente tem controle, a gente tem, sim, a CGE, a gente tem o Tribunal de Contas. O recurso, como eu falei, é de extrema importância. E a gente não quer que, daqui a pouco, a gente sofra interferência das agências pelo que vem acontecendo. Então, a gente percebe, por exemplo, que, dentro das ouvidorias, a gente tem muitas questões de salários mais altos para a área administrativa, e o recurso seria para a área do professor, né? Uma valorização, e a gente sabe, pela dificuldade que é um TO, fono, né? Então, acabo pagando o valor acima do que é. E o que a gente usou como cálculo é o piso de carreira, que é o que Estado e município pagam também, né? E o que nos tem chamado a atenção é que alguns municípios têm nos procurado para saber o que tem na nossa prestação de contas para comparar com a prestação de contas do município. E nós também estamos precisando, em função de algumas denúncias, fazer essa comparação. Então, é isso que a gente tem nos preocupado, né? E, claro, trazer da melhor maneira, e ajustar o que precisa. Nós estamos agora fazendo uma nota técnica, uma instrução normativa sobre o uso do repasse, para deixar bem claro, né, para que ele serve, quais as funções. A gente não quer fazer o corte, a gente não quer, tanto que eu tenho conversado com todos. A gente precisa, sim, né, resolver os casos. Eu tenho atendido um por um para a gente conversar. A gente não pode avaliar o todo, porque cada contrato tem a sua diferença. Outra situação que eu acho importante é que, dentro da política de educação especial, desde que foi lançadas as diretrizes, o AE, que foi aonde a gente teve o maior corte, dentro das instituições especializadas,
eles ficam com o atendimento do baixo nível funcional. Né? Por quê? O AE é a política da rede estadual de ensino. E, na rede estadual de ensino, que nós também temos que ter... Aqui são exemplos de glosa, mas depois a gente pode... nós estamos hoje com 35 mil estudantes matriculados. Né? E o que a gente tem percebido é que a conotação de que basta ter o segundo professor em sala resolve toda a questão da inclusão. Nós estamos com uma baixa frequência no AE da rede estadual. E de todos. Né? Então, quando a gente diz que o público da parte do TEA, nível 1, ele é atendido pelo Estado, ele é atendido pelo segundo professor e pelo AE dentro da proposta da educação. Né? Então, assim, a gente sabe da necessidade da intervenção e da área da saúde. A gente sabe que um TEA nível 1, que antigamente era o nosso Asperger, que pouco se falava, né, pelas questões, ele precisa, sim, do suporte da psicologia, ele precisa do atendimento da fono. Né? E eu acho que a gente tem que ampliar essas discussões pelas questões da saúde, e não só no viés da educação. E, deputado Jair, eu queria aproveitar que o senhor está aí e justamente dizer que eu gostaria de conversar com o senhor sobre o ABA. O ABA ele é clínico, né? Ele tem um certo comércio por trás de algumas situações. E o professor, na verdade, dentro da escola, ele vai trabalhar o PI. Ele tem um programa de avaliação também que nós usamos na educação, além de todos os testes, sabe? Eu acho que a gente poderia explicar o que nós temos, né? E quem aplicaria ou quem faria isso, né? Porque o professor, dentro da escola, ele vai se preocupar com o processo de ensino e aprendizagem e as adequações que essa criança precisa. E o AE, sim, vai trabalhar as questões mais específicas da deficiência e do transtorno. Nós, desde o ano passado, nós começamos a fazer um levantamento sobre toda a rede estadual de ensino. Não está legal o nosso quadro da inclusão e a gente tem plena convicção disso. Né? Por quê? Está sobrecarregando a escola. A gente está jogando a responsabilidade do professor escolar dar conta de todo o processo dessa criança. E não é isso. Né? Então, a gente sabe que o segundo professor está quase virando professor do corredor, porque ele não está dando conta de regularizar essa criança e que ele precisa desse suporte. Mas tem algumas coisas, quando a gente falar em TOD e outras coisas, que nem cabem à educação, são da área da saúde que a gente precisa ter. E a gente tem sentado com a secretaria e nós começamos agora, com os profissionais efetivos que a gente tem, que estavam nas APAES, nós estamos colocando, que passou por aqui, o responsável de apoio pedagógico, não é uma função política, ele ficou vinculado ao quadro da fundação, e esses profissionais estão indo nas escolas acompanhar esse aluno, acompanhar o segundo professor e ver as necessidades. Porque, se a gente não está perto e não consegue ver essa criança, a gente não vai conseguir fazer. E é isso que a gente tem começado agora esse ano, e, em 3 meses de trabalho, a gente começa a ter resultados. Nós aumentamos a assessoria também nas escolas, né? E a gente precisa falar em capacitação da rede municipal, né? Porque a gente fala muito em Estado. Mas, hoje, a educação está se tornando quase só o ensino médio do Estado. E a gente precisa sentar com os municípios, e a gente já está tendo movimentação com a FECAM e a Undime, para pensar nessa unificação dessas políticas, né? Que a mesma política que a Fundação vem discutindo há tantos anos, os municípios começam a discutir. Porque, se eu tenho o segundo professor e ele só tem o apoio, acontece o que a gente está vendo, está todo mundo vindo para a escola do Estado. E não é isso que a gente quer. A gente precisa qualificar o atendimento naquela escola, buscar propostas que atendam, de fato, aquela criança, e é nesse sentido que a gente vem trabalhando. E também em conjunto com o DIME e FECAM, para que a gente possa estar melhor relacionando essas questões da política, como também na área da saúde. Às vezes, a gente escuta, a fundação não deixa atender isso. Não, a saúde não deixa. A gente tem que ter um fluxo único de entrada. E a gente está discutindo, inclusive, pela faixa etária. Não é justo que uma criança que só precisa, um adolescente, que só precisa ir para a educação profissional, tinha que guardar a fila da avaliação inicial, quando ele poderia ir mais rápido e fazer. Então, quando a gente fala em números... Vocês falaram do TDAH. O TDAH hoje é o maior número que nós temos na rede regular de ensino. Nós estamos com 18 mil, sendo que só Santa Catarina tem o TDAH como público da educação especial. Nenhum outro estado da federação atende o público do TDAH. E nós temos atendimento educacional especializado. Em segundo, vem o autismo, né? A deficiência intelectual. E a gente faz. E, quando a gente olha, a gente tem que ter responsabilidade com todos, porque a gente hoje, por exemplo, para uma criança com deficiência visual, é tudo com audiodescrição. E a gente não está conseguindo garantir o tablet
e o notebook para essas crianças, né? Então, o público é amplo, a gente tem que olhar todos, e é dessa forma que a gente vem tentando fazer, com parceria e seriedade, a tudo que cabe ao governo do Estado cumprir com a política de educação especial em Santa Catarina. Muito obrigado, senhora Giane, presidente da Fundação. Eu coloco em aberto só uma coisa. Está ocorrendo uma reunião conjunta de várias comissões terminativas para levar ao plenário hoje alguns projetos de interesse do governo, principalmente. Então, eu pediria a brevidade dos deputados, se quiserem fazer, e também das pessoas que fazem parte que façam os seus questionamentos, mas também que a gente estipule um tempo o menor possível. Por favor, o senhor. Eu quero agradecer aqui as colocações da Cátia e da Giane sobre a questão da qualificação, né, dos professores. E o ABA, nosso projeto nada mais é do que um trabalho de capacitação dos professores. E eu acho que é imprescindível que os professores conheçam todas as técnicas que podem ser aplicadas, e essa é a melhor técnica que existe hoje. Então, claro, o professor não é médico, não é psicólogo, mas ele tem que ter um contato com isso. É a minha opinião, e é o que o projeto sugere, nada impositivo, mas que se dê acesso aos professores, que se capacite os professores para conhecer esse método também, que é o Applied Behavior Analysis, né? Vocês devem conhecer. Então, tem dado muito resultado em muitos locais. E nós vemos, inclusive, a diferença de crianças que são diagnosticadas de maneira precoce, cedo, e passam pelo tratamento, não só pelo ABA, mas por todos os possíveis e imagináveis. E eu acredito que esse número de 13 mil do autismo é um número que não corresponde à realidade, porque muitos sequer conseguem fazer o teste e o laudo para ter o diagnóstico. Então, é um número subnotificado, mas o TDAH também é enorme o que existe no Estado também. Então, a intenção do projeto é colaborar e colocar mais uma ferramenta à disposição dos professores. Nós temos professores que fazem contato conosco que não têm condição nenhuma porque não foram qualificados, não foram capacitados, né, na rede pública estadual. Então, todo e qualquer instrumento que nós pudermos garantir acesso para os professores, eu acho que é muito bem-vindo. E também nós acabamos aqui chegando à conclusão realmente da questão financeira, né? Então, que nós pudermos colaborar para ampliar, para destinar mais recursos, e como a senhora muito bem colocou, os números são alarmantes, nós precisamos colocar os holofotes nisso, e o governo do Estado precisa aportar recursos. Então, parabenizar vocês três pelas exposições, a APAI também, nós temos muitas parcerias, e eu acho que todos os 40 deputados aqui destinam recursos para a APAI, então somos todos solidários, estamos todos no mesmo barco, todos com a mesma intenção de fazer o melhor aí pelo nosso pessoal. Eu anotei um monte de coisa, mas não vou ter condição de falar, porque eu tenho que estar lá às 10 horas, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, tá, querido? Estamos juntos. Se ajudar aí. Podia fazer algum comentário, alguém podia fazer um comentário a respeito do deputado, mas eu pergunto antes se algum deputado quer se manifestar. Quem tinha se inscrito feito a inscrição era o Sargento Lima, por favor. Soldado raso, depois. De forma muito breve, primeiro, parabéns, presidente, pela forma que o senhor conduz e as pautas que o senhor traz a essa tão importante comissão. Os demais deputados também sempre acompanham todo o empenho deles em cada uma dessas pautas que aportam nesta importantíssima comissão. Sejam bem-vindos, senhora Sandra, senhora Cátia, senhor Sandro, senhora Cátia, Giane. Essa comissão aqui pertence a vocês. Tá? Eu vou ser um pouco shakespeariano aqui e vou dizer que também se morre de amor. Eu tenho certeza que existe um entrechoque de opiniões, muitas vezes, tá? Mas é por gostar demais, é por amar demais aquilo que se faz. Então, dessa forma, nós compreendemos. Quero parabenizar aqui a presença da nossa PRASC, que, embora seja uma associação que não é afeta a esse tema, é uma associação de praças no Estado de Santa Catarina, de forma muito discreta e secreta, colabora e muito, e eu acompanho o trabalho dos senhores no Estado, que sempre ajudaram todas as AMAs e a paz aí em cada município,
Tá? Então, muitas pessoas não falam sobre isso, mas eu faço questão de citar, né, quando você, de forma voluntária, empenha o seu próprio sacrifício. Os 40 deputados aqui, e o deputado Jair Mioto foi muito feliz quando falou isso, eu duvido que algum deles já não tenha encaminhado, encaminham rotineiramente recursos através de suas emendas parlamentares para todas as duas ações. E retornando ao assunto, retornando a esse entrechoque, eu acredito cegamente no Legislativo catarinense. Eu sei que todas as boas ações do governo por aqui passam e por aqui são aprimoradas. Então, os senhores estão no lugar certo. É importante que o catarinense também escute suas demandas, que nós, deputados, também estejamos interagindo. Acredito que que prospere, inclusive os números apresentados aqui são realmente verdadeiros, mas tem um número que me passa, até porque fez um levantamento em decorrência de outro assunto e outra pauta, a explosão demográfica que nós estamos tendo no Estado de Santa Catarina, não são de nascidos aqui no Estado de Santa Catarina, a gente não está acompanhando um crescimento decorrente de quem nasce no Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina hoje é o estado que mais recebe migrantes, é o estado que, disparado, mais recebe migrantes no Brasil inteiro. E nós estamos absorvendo todas essas questões que eles trazem junto com suas famílias. Então, eu acredito muito na capacidade do governo de apresentar soluções. Ele já apresentou soluções para todas as demandas possíveis que nós temos aqui, corrigindo erros aí, de décadas de trabalho, que não é que foi mal feito, talvez a gente estava aprendendo durante essas décadas aí de como resolvê-los. Então, fico muito satisfeito, feliz de participar dessa comissão, parabenizar mais uma vez, e eu sempre deixo isso muito claro, o doutor Vicente Caro Preso é a pessoa certa, no lugar certo, e tem feito um excelente trabalho, tenho muito orgulho de participar da comissão em que Vossa Excelência é o presidente. Obrigado, Sargento Lima. Obrigado de coração. Deputado Zé Milton Schaeffer, só uma coisa. O deputado Marcos Vieira, da Comissão de Finanças, está não mais convidando, está convocando, chamando para a gente. Mas, por favor, depois. Mais uma vez, eu acho que o debate aqui ele é muito necessário. Realmente, nós temos um momento ainda de muita instabilidade e preocupação em todas as diretorias das instituições, eu falo aqui em nome das APAES e também das AMAs e de outras instituições, porque nós vimos numa construção de um modelo do MRD, que, apesar das preocupações, ele vinha sendo adotado por entender que dava mais uma autonomia de gestão e que isso também ajudou a melhorar a qualidade do atendimento nas nossas instituições. E esse momento criou uma instabilidade muito grande. As APAES, ou as AMAS, ou as entidades de síndrome de Down, elas prestam um grande trabalho público para a sociedade catarinense. E não vai ter nunca um modelo. Imagina se nós criar uma escola num padrão da administração pública para gerir uma APAE. O Tribunal de Contas vai barrar 10.000 vezes aquilo lá, porque é uma instituição sui generis, ela lida com características muito difíceis de se padronizar. Então, eu acredito muito no modelo que nós temos aqui em Santa Catarina. A Fundação ela é um instrumento que nós temos, que é o elo aqui entre o poder público e as instituições não governamentais. Tem feito um trabalho histórico muito bom, a gente sabe, Giane, do teu comprometimento com a causa, mas nós também temos uma preocupação muito grande com essa redução de valores e de números de atendimentos, na questão do MRD, em algumas especialidades, que elas não são mais alternativas, elas passam a fazer parte. Para alguns alunos, talvez elas sejam a principal disciplina, o principal elo. E a gente tem, realmente, eu acho que eu não vejo como despesa, eu vejo como um grande investimento, cada centavo que sai do governo em direção a essas instituições. Investimento no catarinense
que mais precisa de atenção. Então, nós temos que buscar um caminho, talvez, né, de chegar até o governador, de mostrarmos, né, a importância de se manter isso e talvez se criar outros programas ainda, porque daqui a amanhã, né, o sonho de todos nós aqui, de todos que estão aqui nessa sala, é ver o autista, a pessoa com um especial, vivendo uma vida plena na sociedade. E a família dele também. E a gente vai precisar de recursos nesse caminho. E as instituições que estão aqui, vocês são fundamentais. Fundamentais. A FEAMAS, a FEAPA e também a Fundação, que eu sou um defensor dela aqui nessa comissão, são fundamentais. Mas nós não podemos nos baixar a cabeça. O Estado de Santa Catarina é um Estado que tem um crescimento de rendas. Agora mesmo a gente vai aprovar ali financiamentos, o deputado Vicente está me cobrando, né, mais recursos para o Estado. O Estado tem receita, e eu quero me colocar à disposição para ajudar a construir uma solução para que a gente não reduza os valores do MRD. É verdade, as APAES precisam se aparelhar na questão administrativa, Minato, tem limitação, nunca fizeram. A gente, às vezes, dá uma emenda, eles têm até dificuldade. A Fundação, que é um órgão público, né, também tem dificuldade na área da prestação de contas, de poder agilizar, agora conseguiu fazer concurso, mas também tem as limitações. Então, nós temos que nos unir e encontrar soluções. Mas nós não podemos, eu tenho dificuldade de aceitar qualquer corte de recursos para a educação especial. E eu sou parceiro aqui para nós encontrar caminhos para solucionar, Giane. E eu confio muito na tua capacidade de encontrar uma solução para isso. O Vicente está cortando tudo aqui hoje, mas está tudo certo. Está certo. Eu sou presidente e estou ouvindo os homens lá no plenário. Nós vamos passar a palavra. 2 minutos para encerrar. Kátia, 2 minutos. Okay. Tá. Mas, se for... Eu também depois tenho alguma coisinha para falar. Mas também não é muita coisa, mas é importante. Obrigado, Zé Milton. Por favor, Kátia. Obrigada, então, né, por essa oportunidade. Bem como a gente falou, a gente vem discutindo essas questões. Agradeço ao deputado pelas suas palavras, doutor Vicente também, e que a gente possa juntos, Giane, né, achar alguma solução. A nossa grande preocupação é essas crianças receberem esse atendimento. A gente sabe que os professores lá nas escolas não estão preparados para dar continuidade no que eles recebem dentro das nossas instituições. E, daqui a pouco, eles vão estar chegando lá para os programas de jovens e adultos, onde não tiveram uma continuidade no atendimento, bastante comprometidos, e daí, sim, a gente vai ter um grande investimento, porque, se a gente não der conta agora, né, de solucionar determinadas situações, comportamentos e tudo mais, ali na frente a gente vai ter um número bem expressivo, né, que vai estar prejudicando e trazendo aí muitas questões financeiras, inclusive, para o Estado. Seria essa a minha colocação. Muito obrigada. Obrigado. Minato. Eu gostaria de agradecer também essa oportunidade e confirmar o que o deputado Zé Milton disse. Hoje, as APAES, esse aumento, né, tudo também é graças ao envolvimento da família. Hoje a gente trouxe a família da pessoa com deficiência junto ao movimento, né? E isso é extremamente importante para que possa mais cedo iniciar um tratamento. E quanto à questão, Giane, né, dos nossos convênios, dos nossos valores, eu sou altamente favorável de que todas as divergências que existirem, elas têm que ser sanadas, têm que buscar lá uma a uma, ver quais são os problemas, mas de que aquilo que foi assinado, que nós esperamos que vai receber durante esses próximos anos, ele só seja alterado quando existir ou a diminuição de alunos ou a cedência de mais professores efetivos à sala de aula, né? E de que, logicamente, nós, conversando e indo ao governo, né, ele, com certeza, será favorável e que nós possamos dar continuidade às APAES, que elas possam ter bom trabalho. Eu sei que os presidentes que estão nos acompanhando, as diretoras que estão nos acompanhando, né, estão extremamente angustiados pelo esse momento que estamos atravessando, né? Pode ser, como se fala, às vezes, coisas fáceis de serem resolvidas, mas lá dentro daquela instituição, agora que eles estão fazendo seu planejamento, vai tirar muito sono de muitas pessoas envolvidas nesse processo. Então, quiçá nós possamos
nesse momento de Páscoa aqui, como eu falei anteriormente, nós, no retorno, na próxima semana, termos isso resolvido e que tudo volte à sua normalidade, possamos dar sequência aos nossos trabalhos, né, de forma mais tranquila. Muito obrigado a todos. Jane, gostaria de se manifestar? Não, só agradecer, dizer que a gente está à disposição. Como eu falei, a gente precisa ajustar. O dinheiro tem que ser usado aonde deve ser, né? E eu acho que é isso. A gente percebe que nós estamos pagando R$12 mil ano. Um aluno no ensino fundamental custa 5.600. Então, eu acho que o valor ele precisa ser bem administrado. A gente sabe desses ajustes, mas a gente está à disposição para a conversa. Tá. Bom, eu, em nome da comissão... Corrigindo. Um aluno no ensino fundamental, o custo é 5.600. Nós estamos pagando 12 mil ao ano, né? Então, a gente já reconhece a necessidade, porque é um outro público, as turmas são menores e as necessidades são outras, né? O que a gente precisa é regularizar a forma como vem e fazer uns ajustes para que se cumpra o que deva ser feito. Obrigado, senhora Jeane. Em nome da comissão, primeiro, eu acho que há um clima convergente, não há um clima divergente. Eu acho que foi a coisa mais importante que nós ouvimos aqui, tanto a presidente da FEAMAS, como a presidente da FEAPAZ, como a Fundação Catarinense, os próprios deputados, convergem de que há uma necessidade de conversa, de ajustes e de eliminação de distorções. Eu acho que isso que é importante. Isso serve para o chapéu onde ele... Né? Eu acho que é uma hora... nós estamos, por motivos geopolíticos, como o sargento Lima falou ainda há pouco, deputado, Santa Catarina é um estado que mais recebeu gente de tudo que é canto do mundo. Né? Aqui da América do Sul, de outro lugar, tal, né? E vieram para Santa Catarina. Santa Catarina absorveu esse público, é uma forma inacreditável. Os diagnósticos que antes não eram feitos, agora são feitos com muito mais esclarecimento, né? E há uma pressão muito forte ante as AMAs, as APAES. Agora, uma coisa, eu, como coração apaiano, né, e apaiano de convicção, e como político, como cidadão, eu vejo que as entidades, Hamilton, elas prestam, através do seu corpo voluntário, porque quando a gente fala em AMA e APAE, é voluntariado, né? É lógico, tem que ter um corpo técnico também, mas quando a gente fala em instituição, essas instituições, se elas não existissem, aonde que essas crianças seriam atendidas, né? Então, obrigado em nome de nós, como representantes da ALESC, do povo catarinense, o desprendimento, né, desprendimento de cada uma dessas instituições espalhadas no Estado aí, porque sem vocês nós não teríamos nenhum tipo de atendimento exemplar. Existem APAES e AMAs em outros estados, mas aqui, Jeane, nós somos o exemplo. Nós somos o exemplo, tanto por parte do governo, do entendimento, quanto, principalmente, por parte do voluntariado. Há uma necessidade de ajuste, ficou claro aqui, né, deputado? Nós vamos nos colocar à disposição para sermos o fórum também, né, de tentar fazer essa convergência para evitar que o penalizado seja a pessoa que está sofrendo, né? Não é voluntário. Voluntário também, todo mundo sofre, né? Dirigente político, nós políticos, todos nós sofremos, mas principalmente a pessoa em qual é destinado todo o nosso carinho e atenção, que é a pessoa portadora de deficiência. O Minato quer... Deputado, só para que se fique registrado, né, Jeane, isso parte do governo, mas que seja urgente a transformação desse programa em lei, né, que eu acho que seria uma garantia maior. Eu acho que isso vem gerar um... Ok. Então, obrigado. Assim, com esse clima de convergência, nós, em nome da comissão, em nome dos deputados que fazem parte,
E dessa situação que envolve essas entidades tão importantes e a entidade máter, vamos dizer assim, a Fundação Catarinense de Educação Especial, com esse clima de convergência, nós precisamos sentar, analisar com profundidade e fazer os ajustes quando eles forem necessários e rapidamente, né, para que não haja penalidade para essas instituições e, assim, como disse o Minato, dificuldade de tocar para frente essas entidades, né? Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a sessão e agradeço a presença, né, tanto da AMA, das FEAMAS, dos Afeios da Paz da Fundação Catarinense. Obrigado, senhores, obrigado, deputados,